Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Dando sequência ao processo do trabalho, hoje nós vamos falar sobre as audiências. Dentro de audiências vem representação, substituição, que é um item que está lá em partes, procuradores no nosso processo do trabalho. Depois nós vamos falar sobre, dentro aqui ainda de notificação, de distribuição, de vários detalhes que podem ser cobrados na nossa prova. Então, olha só. Sobre o grande título de audiência agora, o primeiro passo são as considerações gerais acerca dessa audiência no processo do trabalho. E aqui, vale mencionar, as audiências são públicas, salvo quando contrariar o interesse social. Então, ela acontece com as portas fechadas, nada impede que você bata na porta e entre, ou simplesmente entre em silêncio na sala de audiência. Lembrando que sempre que alguém perturbar o andamento da audiência, o juiz pode determinar que se retire. Mas, a rigor, elas são públicas, salvo quando contrariar o interesse social. Então, salvo se o juiz disser que a audiência corre em segredo de justiça, que o processo corre em segredo de justiça, você pode assistir a qualquer audiência. São públicas, salvo quando contrariar o interesse social. Que nós estamos falando do artigo 815 da CLT. Que mais a respeito das audiências? O horário é das 8 às 18 horas, com duração máxima de 5 horas. Das 8 às 18, com duração máxima de 5 horas, salvo em caso de matéria urgente. É comum que o examinador queira misturar os dados dos atos processuais com os das audiências especificamente. Então, enquanto os atos processuais são praticados das 6 às 20, as audiências são das 8 às 18, e você não pode confundir atos 6 às 20, o horário é mais amplo, audiências das 8 às 18 horas. Vale destacar, quando implantado o processo judicial eletrônico, os prazos serão considerados tempestivos quando a petição for encaminhada até às 24 horas do último dia do prazo. Tá? 8 às 18 com relação às audiências. E ainda com relação a elas, há uma tolerância. Há uma tolerância para o atraso do juiz, exclusivamente do juiz, e é de 15 minutos no processo do trabalho. Enquanto para os demais juízes, de acordo com o Estatuto da OAB, há uma tolerância de 30 minutos para o atraso, aqui no processo do trabalho se aplica a lei específica, que é a CLT, e a tolerância é de 15 minutos. Agora, atenção, é só para o juiz do trabalho. Essa tolerância não existe para as partes. Tanto é assim que há uma OJ, a OJ 245 da SDI 1 do TST, que reflete o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido. Tolerância para as partes não há, ok? Então, as audiências são públicas, salvo quando contrariar o interesse social, realizam-se das 8 às 18, com duração máxima de 5 horas. Há uma tolerância para o atraso do juiz exclusivamente, que é de 15 minutos, e a OJ 245 vai dizer que não há nenhuma tolerância para o atraso das partes aqui no nosso processo do trabalho. A respeito das audiências, é preciso tratar das notificações, da notificação para o comparecimento nas audiências no processo do trabalho. Vamos falar agora do artigo 841 da CLT. Eu vou montar um esquema e é a partir dele que nós vamos estudar qual é o momento, desde o ajuizamento da ação, quais são as etapas até a hora da audiência. E vamos preencher esse quadro com asteriscos. Então, se você está anotando, pode fazer assim como eu. Olha só, a ajuizada reclamação trabalhista, ela é distribuída para uma das varas do trabalho. Ocorre a distribuição para essa vara do trabalho. Quando chega na vara, não há um contato com o juiz, do processo com o juiz. Automaticamente ele quem? Automaticamente o servidor. No prazo máximo de quantas horas? No prazo máximo de 48 horas, ele encaminha uma notificação. Para quê? Para que as partes compareçam em audiência no processo do trabalho. É nessa audiência em que são apresentadas as defesas, seja qual for o procedimento. Pode ser o ordinário, o sumaríssimo, sumário, que nós já vimos na aula passada. Qualquer que seja o procedimento, a audiência é na audiência no processo do trabalho que é apresentada a defesa. Então, a ajuizada RT é distribuída para uma das varas. Chegou na vara, automaticamente encaminhada uma notificação
para que as partes compareçam em audiência no processo do trabalho. É aqui que nós vamos colocar o nosso primeiro asterisco, em distribuição, para que você lembre aquilo que nós já vimos antes. Distribuição aqui no processo, como é que ela acontece? A distribuição ocorre pela ordem rigorosa, ocorre pela ordem rigorosa de entrada da reclamação trabalhista em juízo e sucessivamente a cada uma das varas. Chega a primeira reclamação, vai para a primeira vara, próxima, para a próxima, próxima, para a próxima, e assim sucessivamente a cada uma das varas do trabalho. Distribuição pela ordem rigorosa de entrada da RT em juízo. Você tem que estar atento para o seguinte: na prática, essa distribuição se dá por sorteio, sem problema nenhum, porque, embora eu não esteja observando exatamente a forma prevista em lei para a realização desse ato, a forma diversa não gera nenhum prejuízo para as partes, não causa nulidade. Então, sem problemas. Mas para a prova, se o examinador perguntar como é feita a distribuição, é pela ordem rigorosa de entrada da RT em juízo e sucessivamente a cada uma das varas do trabalho. Bem, distribuída a reclamação, ela vem para uma das varas. Asterisco 2, portanto, vai para a vara do trabalho. E aqui o destaque está no fato de que, diferente do processo civil, o juiz do trabalho não despacha a petição inicial ordenando a citação. Quando a reclamação chegar na vara, automaticamente ele quem? O servidor, já encaminha a notificação para que as partes compareçam em audiência. Então, aqui nós vamos destacar que o juiz não despacha a petição inicial. Não despacha, vamos chamar só de PI, petição inicial, vírgula, ordenando a citação. E aí, no nosso esquema, já está lá, já consta lá que essa notificação é encaminhada de forma automática. Chegou na vara do trabalho, a reclamação, automaticamente o servidor tem 48 horas para encaminhar a notificação. Quanto à notificação, nós vamos abrir o asterisco 3. Como que se dá essa notificação no processo do trabalho? Ela é encaminhada, regra, via postal com aviso de recebimento. Via postal com a R. No artigo consta assim, em registro postal com franquia, nada mais é do que via postal com aviso de recebimento. Quando ela é dirigida ao reclamado, para o reclamado, ela poderá ser recebida. Poderá ser recebida por quem? Poderá ser recebida aqui por poderes. Como assim poderes? Por pessoa que tenha poderes para receber a notificação. Poderes. Quem mais? Empregado, exinho. Poderá ser recebida pelo zelador do prédio comercial, poderes, empregado, zelador, porteiro, e poderá ser deixada na caixa postal da empresa. Como assim caixa postal da empresa? Fica fácil de imaginar que aquele que tem poderes para receber a notificação recebe e assina o R. Qualquer empregado recebe a notificação e assina o R. O porteiro, o zelador do prédio comercial recebe a notificação e assina o R. Agora, como assim ser deixada na caixa postal da empresa? Acontece que você visualizará essa situação com facilidade se imaginar aquela compra que você faz pela internet. Quando você compra e na hora da entrega não tem ninguém em casa, fica um aviso de que há uma encomenda a ser retirada lá na central do correio, não é? Fica um aviso na sua caixa postal de que há uma encomenda a ser retirada no correio. Quando você, com esse documento, chega no correio, o que ocorre primeiro? Primeiro eles lhe dão a encomenda para você apalpar a encomenda e ver se realmente é o que você queria, então você retira e assina, ou primeiro você assina e aí o servidor vai lá, busca a encomenda e te entrega. Primeiro assina. Aqui no processo do trabalho também é assim. Você chega no correio, assina a notificação, assina o comprovante, o aviso de recebimento, e aí então vem a sua encomenda, mas não é aquela da internet, é aquela outra bem fininha. É uma notificação, já com uma segunda via da petição inicial, para que você compareça na audiência no processo do trabalho. Então, poderá ser recebida por poderes, empregado, zelador e deixada na caixa postal da empresa. Gente, a Justiça do Trabalho entende que, uma vez postada a notificação, você recebeu em 48 horas. E também entende
que é o ônus do destinatário, daquele a quem foi dirigida a notificação, comprovar que não recebeu dentro desse prazo, se isso ocorrer. Então, súmula 16. A notificação presume-se recebida pelo destinatário, recebida no prazo de 48 horas. Então, são 48 horas para encaminhar a notificação, tem o servidor 48 horas para encaminhar a notificação, e aí a Justiça presume que você recebeu em outras 48 horas, sendo ônus do destinatário comprovar o não recebimento. Do destinatário comprovar o não recebimento da notificação dentro deste prazo, ok? Bom, agora a notificação no processo do trabalho poderá ser feita por edital. Quando que ela será feita por edital? Quando o réu criar embaraços ao seu recebimento, dessa notificação, se recusa a receber, diz que a empresa não é ali, a baita placa com o nome da empresa, não é a mesma empresa executada, essa foi embora. Cria embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado. Nesses dois casos, a citação vai ser feita por edital. Cuidado, quando? Quando o réu criar embaraços ao seu recebimento. Agora, cuidado. Cuidado por quê? Porque não há citação por edital no procedimento sumaríssimo. Não há citação por edital no procedimento sumaríssimo no processo do trabalho. Lembra disso? Isso é questão determinante de prova. Não há citação por edital neste procedimento. Tranquilo até aqui? Então, notificação vai via postal com aviso de recebimento. Poderá ser recebida por poderes, empregado, zelador, deixada na caixa postal da empresa. Presume-se recebida pelo destinatário no prazo de 48 horas, sendo do destinatário o ônus de comprovar o não recebimento dentro desse prazo. E também poderá ser realizada por edital quando o réu criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado. Cuidado, não há citação por edital no procedimento sumaríssimo aqui no nosso processo. Voltando no esquema geral, já vimos que a ajuizada RT ela é distribuída para uma das varas. Chegando na vara, automaticamente ele, o servidor, encaminha a notificação para que o reclamado compareça em audiência. E é no asterisco 4º que nós chegamos em audiência no processo do trabalho. Asterisco 4º. Nele nós temos a audiência aqui. E o que é importante é que ela é a primeira desimpedida depois de 5 dias. Gente, o que significa dizer que a audiência é a primeira desimpedida depois de 5 dias? Significa dizer que ela ocorrerá na primeira data livre que houver na pauta da vara do trabalho depois de 5 dias. Quer dizer que entre a data do recebimento da notificação e a data da audiência tem que decorrer no mínimo 5 dias. Por quê? Porque analise comigo. Hoje você recebe a notificação, hoje você toma ciência de que foi ajuizada uma reclamação contra você. E hoje você também toma ciência de que tem que comparecer em audiência já portando a defesa. Ou já, ainda que não leve a defesa escrita, preparado para aduzi-la oralmente. Por quê? Porque este é o momento. Então, de hoje até o dia da audiência, você tem que elaborar a defesa. Portanto, esse prazo mínimo de 5 dias é o prazo da defesa no nosso processo do trabalho. Mínimo de 5 dias. Ou seja, a lei diz, a audiência será a primeira desimpedida depois de 5 dias. O que isso quer dizer? Que ela ocorrerá na primeira data livre que houver na pauta da vara do trabalho depois de 5 dias. Isso quer dizer que entre a data do recebimento da notificação e a data da audiência tem que decorrer no mínimo 5 dias, sendo este o prazo para a defesa no processo do trabalho. Agora, vamos ver se você lembra de uma coisa. Você lembra o que prevê o artigo 188 do Código de Processo Civil e o artigo 1º lá do Decreto-Lei 779 de 69? A Fazenda tem prazo em dobro para recorrer, quádruplo para contestar. Dobro para recorrer, quádruplo para contestar. O que quer dizer prazo em dobro para recorrer? Em regra, os prazos para recursos são de 8 dias. Para a Fazenda é dobro para recorrer, portanto, 16 dias. Dobro para recorrer,
quádruplo para contestar. Como assim quádruplo para contestar? A defesa, gente, é apresentada em audiência. A defesa é apresentada em audiência no processo do trabalho. Acontece que entre a data do recebimento da notificação e a data da audiência é a que eu tenho prazo para a elaboração da defesa. Elaboração da defesa é o meu prazo para a defesa em si. Enquanto, para as pessoas normais, pessoas jurídicas de direito privado, esse prazo é de 5 dias, para a fazenda esse prazo é 5 vezes maior, 4 vezes maior, é de 20 dias. Ou seja, a fazenda também apresenta a defesa em audiência. Acontece que entre a data do recebimento da notificação e a data da audiência para a fazenda, tem que decorrer o prazo mínimo de 20 dias no processo do trabalho. 5 vezes 4, 20 dias. Tudo bem? Então, vamos lá. Repassar esse esquema de modo geral. Ajuizada a reclamação, ela é distribuída para uma das varas. Faça melhor. Larga o que você está fazendo e vamos repassar. Aí, depois, eu vou montar um esquema para você sentir essa matéria. Ajuizada a reclamação, ela é distribuída para uma das varas. Vem. Como que é essa distribuição? A distribuição ocorre pela ordem rigorosa de entrada da RT em juízo e sucessivamente a cada vara do trabalho. Quando chega nessa vara do trabalho, o juiz despacha a petição inicial ordenando a citação? Não. Automaticamente ele quem? O servidor encaminha uma notificação para que as partes compareçam em audiência no processo do trabalho. E essa audiência, como é? A audiência é a primeira desimpedida depois de 5 dias. Para a fazenda, é a primeira desimpedida depois de 20 dias. Isso quer dizer que entre a data do recebimento da notificação e a data da audiência tem que decorrer, no mínimo, 20 dias para a fazenda e para as pessoas normais, 5 dias. Este é o prazo para a elaboração da defesa no processo do trabalho. Agora, olha só, pense que aos olhos da Justiça do Trabalho, só para você sentir a matéria, aos olhos da Justiça do Trabalho aconteceu assim, foi ajuizada a reclamação, ela foi distribuída para uma das varas, quando chegou na vara, automaticamente, o servidor, em quantas horas? 48 horas encaminhou a notificação. E aí, 48 horas depois, ele designou a audiência. Esperou passar essas 48 horas e designou a audiência para a primeira data livre que havia na pauta da vara do trabalho, depois de 5 dias. A audiência ficou designada para dali a 10 dias depois dessas 48 horas. Tudo certo, gente? Aos olhos da Justiça do Trabalho, tudo está como manda a lei. Mas eis aqui o que efetivamente aconteceu. A ajuizada RT, ela foi mesmo distribuída para uma das varas. Quando chegou na vara, foi mesmo em 48 horas que o servidor encaminhou a notificação. Mas, embora ele tenha presumido que o reclamado recebeu a notificação em 48 horas, não foi isso que ocorreu. A notificação foi recebida apenas 3 dias antes da data da audiência. 3 dias antes da audiência aqui no nosso processo do trabalho. Então, qual é a situação? Então que o reclamado, o destinatário, vai ter que comparecer em audiência e comprovar. Comprovar que a notificação não foi recebida dentro desse prazo de 48 horas, como presumiu a Justiça do Trabalho, não. Vai demonstrar que ela foi recebida apenas 3 dias antes da data da audiência e que há aqui uma nulidade, porque deveria ser observado o prazo mínimo de 5 dias. Quem prova o não recebimento da notificação dentro desse prazo de 48 horas? O destinatário. Se ele apareceu na sua cabeça, você entendeu perfeitamente essa matéria. Ok, gente? Vamos em frente, então, vamos prosseguir com a audiência no processo do trabalho. Agora nós vamos falar sobre o trâmite da audiência. Trâmite da audiência. Gente, aqui há que se distinguir o procedimento ordinário, que você sabe, aplica-se às causas cujo valor esteja acima de 40 salários mínimos, e o procedimento sumaríssimo. Quanto às audiências, o mesmo que vale para o procedimento sumaríssimo vale para o procedimento sumário, tá? Então, para o procedimento ordinário, o artigo é o 849 da CLT. E ele diz que a audiência é contínua.
E na hipótese de força maior, de absoluta impossibilidade de ser concluída numa única data, ela pode prosseguir em outras datas. Ela é contínua. Se ela não acabou aqui, ela continua em outra data, continua na outra data, até finalizarem-se todos os atos processuais. Isso significa que o legislador planejou a audiência para ser una, contínua, é para acabar tudo em uma data. Mas, se não for possível, ela ocorrerá em outras datas. Então, na prática, ela vem sendo dividida no processo do trabalho. Normalmente, ela é tripartida. Nós temos lá a audiência inicial, a audiência de instrução, a audiência de julgamento. Então, a audiência é una, mas como o legislador estabeleceu que ela é contínua, na prática ela vem sendo dividida, tripartida, e é assim que nós vamos estudar. No procedimento sumaríssimo, que é aquele que se aplica às causas cujo valor é de até 40 salários mínimos, o aplicável é o artigo 852-C, C maiúsculo da CLT. Aqui o legislador foi categórico. Ele disse que a audiência é una. A audiência una é aquela em que tudo e até a sentença vão ser proferidas nessa mesma data. Tudo acontece aqui. Essa é a audiência una do nosso processo do trabalho. É preciso sentir a audiência una. Lembra que nós já falamos dela? Ela tem que ser. Existem possibilidades, há situações excepcionais em que ela pode ser dividida, mas ela vai prosseguir em uma data. Ela foi planejada para ser una. A regra é que ela seja una somente se ela for interrompida. Por causa de uma prova pericial, por exemplo, é que ela vai ser dividida. Mas regra, una. Você vai para a audiência una no procedimento sumaríssimo. Vejamos agora o trâmite da audiência no procedimento ordinário, passo a passo. Gente, sempre cai questão cobrando o trâmite da audiência no processo do trabalho. E só quem tiver sequência por sequência, ato por ato na cabeça é que vai garantir essas questões. No procedimento ordinário, as audiências se dividem quando se dividem em audiência inicial, audiência de instrução e audiência de julgamento. Antes do início de cada sessão, tem que ocorrer o pregão. Pregão aqui, pregão antes da audiência de instrução, pregão antes da audiência de julgamento. O que é o pregão? As partes são chamadas. O pregão é esse chamado das partes para que entrem na sala de audiências. Então, eu vou dar os dados, vou chamar as partes, vou dizer qual é o processo, em alto e bom som para que elas entrem na sala de audiência. Pregão, pregão, pregão. A ausência do pregão gera nulidade. Bom, aí vai começar a sessão no procedimento ordinário, audiência inicial. O que acontece em primeiro lugar? Fique bastante atento. Ocorre a primeira tentativa conciliatória. Depois disso, a leitura da petição inicial, se não dispensada. Hoje em dia, ninguém mais vai ler a petição inicial, ela é dispensada. Aí vem a apresentação da defesa. A defesa, você precisa saber que a rigor ela é oral, no prazo de 20 minutos. É de praxe a apresentação da defesa escrita. Eu levo a defesa na audiência sem problemas. Ou, se já instalado, já implantado o processo judicial eletrônico, você pode, se quer apresentar a defesa escrita, encaminhá-la antes da audiência eletronicamente. Uma vez implantado o processo judicial eletrônico, não há mais papel. Não apareça com papel na audiência que não vai ser recebido. Aí a você será dada a faculdade de aduzir oralmente a sua defesa no prazo de 20 minutos. Agora, mesmo quando já implantado o processo judicial eletrônico, caso em que você poderá encaminhar antes da audiência a defesa escrita, ainda assim, o ato formal de apresentação da defesa ocorre em audiência no processo do trabalho. Ali, você chega e então ela é apresentada. Tanto que se o reclamado não aparecer, a defesa não será recebida. Tá? Pronto. Quando a audiência é dividida, a manifestação quanto aos documentos, ela ocorre no prazo de 10 dias. 10 dias aqui no nosso processo. Tá? Saem as partes dessa audiência inicial, já intimadas para comparecer na audiência de instrução. E lá nós temos o depoimento das partes. Que mais? Oitiva de testemunhas, peritos e técnicos. Razões finais, segunda tentativa conciliatória, e saem as partes dessa audiência de instrução intimadas para comparecer na audiência de julgamento, onde vai ser proferida a sentença.
é bom lembrar que, quanto ao depoimento das partes, primeiro ouve-se a parte autora, depois a parte ré. O mesmo acontece com as testemunhas. Primeiro ouvem-se as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Então vem depoimento das partes, oitiva de testemunhas, peritos e técnicos. Razões finais, elas são orais no prazo de 10 minutos improrrogáveis. Não acontece como no processo civil, 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Aqui são 10 minutos improrrogáveis. Ocorre a segunda tentativa conciliatória e saem as partes daqui intimadas para a audiência de julgamento. Essa audiência de julgamento ela não ocorre efetivamente. Na verdade, saem as partes intimadas da data em que vai ser publicada a sentença. Vai ser publicada e você não vai receber uma nova intimação. Você sai intimado de que naquele dia ela vai ser publicada. Tudo bem? Essa sequência faz com que caia nas provas uma pergunta comum, que é a seguinte: é correto afirmar que são duas tentativas conciliatórias na audiência no processo do trabalho? A primeira quando aberta a sessão e a segunda após as razões finais e antes da sentença? Essa pergunta cai sempre, é recorrente. Quem vai acertar? Aquele que tiver esse trâmite da audiência na cabeça. Para tê-lo, é só imaginar que a audiência é una. Se é una, tudo ocorre em uma data. E mesmo que ocorra em datas separadas, alguns dos atos, ela é contínua, ela está continuando nas outras datas. Veja, é por isso que a gente tem que ter em mente. Aberta a sessão, tem lá, primeira tentativa conciliatória. A segunda é após as razões finais, olha aqui, ó, e antes da sentença. Está exatamente no meio. Após as razões finais e antes da sentença. Por isso, gente, temos que lembrar. O que tem na audiência inicial? Primeira tentativa conciliatória. Se não houver conciliação, leitura da petição inicial se não dispensada. E aí a apresentação da defesa. Leitura da petição inicial se não dispensada, defesa. Depois vem depoimento das partes. Primeiro da parte autora, depois da parte ré. Depois de ouvir as partes, vem a oitiva de testemunhas. Primeiro as testemunhas do autor, depois as do réu. Peritos e técnicos. E aí, razões finais, no prazo de 10 minutos improrrogáveis. Segunda tentativa conciliatória e sentença. Saem as partes dessa audiência de instrução intimadas para comparecer na audiência de julgamento, onde vai ser proferida a sentença. Ok, gente? Bom, e agora, como é o trâmite da audiência no procedimento sumaríssimo aqui no nosso processo do trabalho? Bom, o artigo é o 852-C, C da CLT, que determina que a audiência será una. Então, nós já vamos imaginar uma audiência una. E a proposta que eu tenho para você é, vamos lembrar o que ocorre na audiência no procedimento ordinário. E aí sim, eu te digo se isso fica ou não para o procedimento sumaríssimo, se vale ou não também para o procedimento sumaríssimo. Antes de começar a sessão, não tem jeito. O que ocorre? O pregão, a falta do pregão, gera nulidade. Mas aí começou a sessão. O que é que existe lá no procedimento sumaríssimo? Ou no procedimento ordinário, que vai valer aqui para o sumaríssimo também? Primeira tentativa conciliatória. Se não tiver acordo, apesar do juiz empregar todos os meios de persuasão que estavam ao seu alcance, vem a leitura da petição inicial, se não dispensada, e aí a apresentação da defesa. Defesa que você sabe, pode ser aduzida de forma oral no prazo de 20 minutos improrrogáveis. Defesa oral em 20 minutos, ok? Quanto aos documentos apresentados pelo réu, o autor terá o direito de se manifestar. Mas, como é essa manifestação? Se a audiência é una, essa manifestação... bom, se quanto aos documentos apresentados pelo réu, o autor tem o direito de se manifestar. Mas a audiência é una, quer dizer que nessa mesma data será proferida a sentença, então a manifestação terá que ser oral também em audiência no processo do trabalho. Agora, como ela vai ser realizada e o que eu vou fazer para que você nunca mais esqueça isso aqui, nós veremos já já no nosso próximo bloco. Estou aqui esperando vocês.